justamente por não ser o seu filho, você tem que ter uma paciência dobrada ou triplicada, porque você não pode bater. Você não pode educar do seu jeito, é o filho dos outros. Ele fica umas 4 ou 5 horas com você, e às vezes o pai não dá educação nenhuma. Ele cospe na sua cara, ele derruba as coisas, ele não come, ele fica fazendo bagunça. E você tem que ficar ali, tendo aquela paciência e tolerando aquilo. Por quê? Porque você é apenas uma contratada para cuidar dele, você não é a mãe dele. Falei certo ou não falei? Nessa comparação que eu disse que Jesus não é babysitter. Jesus não é obrigado a ficar tolerando as minhas mazelas, as minhas malcriações, os meus caprichos, porque Jesus não é um contratado para cuidar de mim. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele me ama, mas Ele também é o meu juiz. E tem gente que esquece disso. Ele também é o meu juiz. Daniel falou, rei, eu vou interpretar o que significa a expressão. Lembram do escrito? Mene, aqui está em hebraico. Mas talvez não, isso aqui é como está na tela de Rembrandt. Mas não foram essas letras possivelmente que foram usadas. Esse hebraico aqui, essas letras em hebraico, são letras posteriores ao 1º século antes de Cristo. Antes disto, o hebraico era um pouco diferente, é o que a gente chama de paleo-hebraico. Ele possivelmente era escrito assim, ó. Se fosse em hebraico hoje, assim escreveria Mene, Mene, Tehel, Ufarzim. Esse V ou U significa E em hebraico. Então aqui você tem no paleo-hebraico, lê de trás para frente, Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Agora o interessante é que aquelas palavras eram conhecidas do rei, eram palavras aramaicas. Mene, literalmente, significa conta ou número. Mene também significa conta ou número. Tehel significa peso. Peso. E farsim ou peres, farsim é o plural, significa divisões. Literalmente, Deus escreveu na parede do rei, peso, conta, conta, peso, divisões. Vamos repetir o que Deus escreveu na parede? Conta, conta, peso, divisões. Agora, o que significa isso? O interessante é que havia uma técnica babilônica de interpretação que Deus usou. É estranho isso. Era uma técnica pagã. Mas Deus usou uma técnica pagã porque Deus falou uma linguagem e de um meio que o rei pudesse entender. Como era essa técnica dos magos babilônicos? Era o seguinte: se eu sonhasse com palavras soltas, ou os sacerdotes vissem palavras soltas na numerologia babilônica, eles formavam frases. Por exemplo, suponhamos que eu sonhasse com 3 substantivos. Casa, natureza, fale uma outra palavra qualquer aí. Rio. Casa, natureza, rio. Então o mago, eu levava para o mago esse sonho e falava assim: mago, o que significa isso? Eu sonhei com essas 3 coisas, ou a imagem ou a palavra. Eu sonhei com uma casa, uma natureza e um rio. Aí o mago consultava os deuses dele e falava assim: casa, você vai morar na cidade de Engenheiro Coelho. Natureza, você será naturalmente considerado membro dali. Rio, poderás lavar todos os dias a sua roupa, porque nunca faltará água. O que vocês notaram que eu fiz na minha interpretação figurativa aqui? Eu peguei cada um dos substantivos, transformei em verbo. Casa, morar. Natureza, vai se naturalizar. Rio, lavar, água. Então você pega cada uma das palavras, dos substantivos, transforma num verbo e cria uma frase que interpreta aquele sonho, aquela visão, aquele pensamento da pessoa que foi consultada. Entenderam isso aí? Daniel fez isso com o rei. O que significava? Qual era mesmo a frase? Conta, conta, peso, divisões. Então aqui Daniel falou contado ou numerado. Não é isso? Vamos ler aqui na Bíblia. Olha aqui a partir do verso 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou.
Mene, Mene, Tekel e Parsim. Se a sua Bíblia tiver o Parsim, é por causa dessa letrinha hebraico aqui que eu falei com vocês, que significa E. Esta é a interpretação daquilo. Mene. Mene significava o que mesmo? Conta. Aí vem a frase. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel significava o quê? Peso. Pesado foste na balança e achado em falta. Peres ou Parsim significava o quê? Não, a palavra Peres. Divisões. Daí Daniel fez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela mesma noite cumpriu a promessa de Deus. Eu já contei isso aqui para vocês anteriormente. Os medo-persas desviaram o curso do rio Eufrates e vieram descendo calmamente aqui pela beirada do rio que estava mais baixo. Entraram dentro do palácio de verão. Aqui estão os soldados chegando. Onde estava a festa. Lá atrás você vê o templo do Entemenac. E lá eles acabaram matando o rei e todas as pessoas. E Babilônia foi finalmente conquistada. Pessoal, às vezes as pessoas duvidam um pouco do poder de Deus. Mas Deus age. Essa conquista foi até marcada pela arqueologia. Estão vendo esse último cilindro aí no quadro? Esse é um cilindro de argila que também está hoje no Museu Britânico e que conta como os medo-persas invadiram Babilônia. E diz o seguinte: naquele ano, Ciro atacou a cidade de Babilônia sem batalha, sem resistência. O cilindro não fala da festa. Infelizmente, uma parte dele está danificada. Podem ver aqui? Então, nós não sabemos o pedaço aqui. Pode até ser que nesse pedaço mencione o nome de Belsazar ou da festa. Mas diz que Babilônia caiu sem violência, sem batalha e sem resistência. Realmente, como disse a Bíblia, não teve batalha nem resistência, porque estava todo mundo chapado, bêbado. Eles entraram ali e mataram todo mundo. Aí está o túmulo de Ciro, que conquistou a cidade de Babilônia. Eu queria que você pensasse uma coisa nessa noite. Ellen White escreveu uma frase muito interessante, uma das que eu mais gosto. Se houve um tempo em que pudéssemos brincar de ser cristãos, se houve, esse tempo não é agora. Se houve um tempo em que pudéssemos brincar de ser cristãos, esse tempo não é agora. Deus é meu amigo, mas Ele não é meu colega de bar. Cuidado para não confundir as coisas. Tem gente que vê em Deus um carrasco, alguém que ele nem olha, que ele tem medo até de pronunciar o nome. Isso é um extremo muito perigoso. Mas tem gente também que olha Deus como se fosse um coleguinha do boteco, do bar, um colega de cerveja. Não. Ele é meu amigo, mas Ele é o meu Senhor. Não brinque com o nome de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Uma vez um cético virou para um religioso e falou o seguinte: se Deus existe, que Ele me destrua em 2 minutos. E ficou olhando para o relógio. O religioso falou assim: pode guardar o seu relógio, que os ponteiros de Deus são maiores que os seus. Não brinque com Deus. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Se nós pudéssemos, irmãos, por 5 segundos, ter os olhos abertos e poder mirar a guerra dos anjos do bem contra os anjos do mal, pela posse das nossas almas, nós teríamos outra perspectiva da vida. Se você soubesse como é que os anjos de Satanás ficam o tempo todo, não é para pôr medo não, é para botar responsabilidade mesmo. Não, pastor, não faça isso não que eu fico com medo, nem vou dormir de noite. É para não dormir mesmo. Se você soubesse como os anjos de Satanás ficam ao redor, querendo uma brecha para atacar a sua alma, e como você facilita isso, dependendo do ambiente que você frequenta, se você soubesse, você teria uma outra perspectiva da vida. Não brinque. Não vá a lugar. Deus está em toda parte, Deus é onipresente. Mas a atuação dele para nos defender depende de como eu me comporto. Não se coloque em lugares
em que Deus não pode fazer muita coisa por você. Mas Deus pode fazer tudo, pastor? Sim, mas você tem que se lembrar também que o amor é o maior poder do universo, mas o amor tem um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. Esse é o ponto vulnerável de Deus. É incrível, Deus tem um ponto vulnerável. Deus pode ser rejeitado. Cuidado. Pense bem, você que é jovem, cuidado com os ambientes que você vá. Tenha certeza que onde você vá, você pode ver os anjos de Deus ali. Se você não puder ver os anjos de Deus ali, pelo amor de Jesus, caia.